Olá, meus queridos, vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo o livro de Esdras e hoje nós vamos ler o capítulo 4. Hoje vocês vão ver o que acontece, a oposição à obra. Esdras. O povo está reconstruindo o templo de Deus, reconstruindo o altar. Aí chega a oposição à obra. Hoje em dia não é diferente. Se você dedicar a buscar a Deus, quando você dedica a ir na igreja todo dia, a enturmar na igreja, a fazer a obra de Deus, a entrar nos grupos de evangelismo, de ação social, de alguma coisa assim, de trabalhar na obra de Deus, aparece alguém para se opor. Os demônios, né? Sempre. Usa alguém para trazer oposição àquela vida sua nova, aquela vida nova, aquilo que você está buscando, né? Uma intimidade maior com Deus, uma vida com Deus. Vamos tentar entender aqui nesse capítulo de Esdras, capítulo 4, a oposição à obra. E convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dá o like para nos ajudar, o like ajuda muito o YouTube passar para mais pessoas os vídeos. E é muito bom a pessoa conhecer a palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Outra hora fala: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. A pessoa não conhece a palavra de Deus e vive do jeito que o vento manda. O vento manda para um lado, vai. O mundo apoia alguma coisa, eles vão junto. O mundo aprova outra coisa, eles vão junto. Não sabe escolher o que é melhor, o que é bom, o que é ruim. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a própria Bíblia nos fala: o céu e a terra são testemunhas que eu hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a Bíblia nos dá uma opinião na palavra de Deus. Deus nos dá esse conselho. Escolhe a bênção para que vivas, tu e tua descendência. Então, Deus coloca diante de nós o certo e o errado. Aí você pode escolher. E se antes de você conhecer a palavra de Deus, você não sabe o que é certo. Você vai do jeito que o vento leva. Então, vamos ler. A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. E olha que a Síria brigou a vida inteira com Israel, né? Com o povo de Israel, com o povo de Judá. Tá vendo que é uma enganação mesmo. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a você essa reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E hoje não é diferente, né, gente? Quando você vai empreender alguma coisa, fazer alguma coisa, você está com algum projeto, você quer pegar firme na obra de Deus, você quer ir para a igreja, você quer orar para a sua família, aí aparece alguém para se opor. Vai falar: para que isso? Todo mundo já conhece a palavra de Deus, para que você ficar se esforçando, querendo que a pessoa se converta? Todos já conhecem. Não conhecem, gente. Até nós que somos cristãos,
Nós precisamos de ouvir a palavra todo dia. Que a Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, cada dia que a gente ouve, a gente aprende mais. Cada dia que a gente lê, a gente aprende mais. Cada dia que a gente pratica, a gente cresce mais. Para a glória de Deus. Cresce no conhecimento, na graça do Senhor. Então, vamos continuar. Então, o povo começou a desanimá-los. A oposição dos reinados de Xerxes e Artaxerxes. Cada nome, né? É no mesmo capítulo 4, a partir do versículo 6, de Esdras. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. Escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai, já li, está lendo de novo, está repetindo. E o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações, que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste dos Eufrates, escreveram nos seguintes termos: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Olha, gente, a astúcia de Satanás, né, usando as pessoas para desanimar o povo a reconstrução do templo. Repetindo, informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Mentira. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos esta mensagem ao rei a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao sacerdote, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar.
Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Olha, gente, isso foi uma fofoca de Satanás. Eles não iam deixar de pagar impostos, porque o povo de Deus sempre foi povo obediente às leis. Nós temos que obedecer às leis, que a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Muito pelo contrário, nós cristãos não somos rebeldes, mas foi uma fofoca que Satanás levantou para eles pararem com a obra, que eles iam reconstruir os muros. Vocês vão ver que mais para frente o Neemias vem para ajudar na reconstrução do muro, a reparar as brechas. E hoje em dia não é diferente, né, gente, na nossa vida. Vamos continuar, vamos ver se vai dar para ler o capítulo 5. Capítulo 5 de Esdras. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e o ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e deles se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa do Deus em seu antigo local. A casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora,
se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Terminamos, gente, o capítulo 5. Lemos o 4 e o 5. Então, gente, foi uma fofoca que fizeram, falando que eles não iam mais pagar impostos, porque aí o rei mandou parar. Mas era mentira. Não tinha nada a ver com os impostos. Eles estavam reconstruindo o templo de Deus. Igual se uma igreja nossa for destruída hoje, sofrer algum ataque, a gente não vai reconstruir? Independente das nossas obrigações com o governo. Mas o diabo faz fofoca, inventa para parar a obra de Deus, para nos parar, para parar os cristãos. Fica inventando moda, falando mentira. E muitas vezes na nossa vida também acontece isso. Às vezes nós projetamos alguma coisa, mas parece uns enviados de Satanás para querer nos impedir. Fala assim, mas você tem que fazer assim? O pastor exige que faça isso? Você não precisa fazer isso. As opiniões de Satanás. Então, gente, hoje não é diferente. Nós temos que ficar de olho. Quando é Deus que está falando, quando é o Satanás. Que Deus testifique em nosso coração quando nós devemos fazer as coisas. E o diabo vem para nos confundir, para nos dar opinião que não sabe nada. O diabo não sabe nada. Ele veio roubar, matar e destruir. Então, gente, o negócio é obedecer a palavra de Deus, é obedecer às leis de Deus, é obedecer aos nossos líderes, que eles são o anjo da igreja. Deus os colocou como anjo da igreja para nos instruir, para caminhar conosco, para nos ensinar. E também nós acompanhamos a Bíblia junto, né? Às vezes, se o pastor mandar uma coisa que a gente não concorda, vamos conferir se está na Bíblia. Porque todo pastor também é homem, né? É sujeito a errar. Isso é normal. Então, gente, vamos parar por aqui, que o celular está quase desligando. Deus que abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos acompanhar conosco, que é muito bom conhecer a palavra de Deus. Deus que abençoe. Fiquem com Deus. A paz seja convosco.